Dando continuidade então aqui ao nosso estudo, livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, o nosso capítulo é o número 15, Anotações Oportunas. Esse capítulo, nós lembramos, ele é uma continuação do capítulo 14, que tratava daquela nossa família, trazendo Ildeu, que era o pai de família, Marcela, que era a esposa, o filho Roberto, mais velho, de 9 anos, assim como também Márcia e Sônia, as duas meninas, E nós encontramos então uma situação bastante complexa no passado, envolvendo principalmente a vivência dentro do desequilíbrio no campo da sexualidade. Quando então Ildeu, numa relação extraconjugal, acabou se envolvendo com as duas meninas aqui que hoje são suas filhas, e assim como também a própria esposa, que foi Marcela, acabou se envolvendo também com outro homem, buscando ali a reconstrução da sua vida, no caso dela, de um modo mais nobre, de um modo mais sublime, já que ela havia sido abandonada naquela ocasião, e ela então se envolvendo com outro homem, e esse homem acabou sendo depois assassinado pelo ciúme do marido. Então, envolvendo ali muitas dores, muitas dificuldades, muitas tragédias de um modo geral. Bom dia, Otávio. E aí então todos eles se encontram nessa nova encarnação, tendo ali também o mesmo desequilíbrio por parte de Ildeu, uma antipatia por Roberto, que foi ali o seu adversário no passado, Marcela tendo uma afinidade com o filho, trazendo ali aquele resquício do passado, e também, no caso de Ildeu, uma relação também mais afetiva com as duas filhas, que também traz, no caso deles, eles trazem todos, um sentimento residual do passado. Então tudo isso acabou trazendo para esse novo capítulo que nós estudamos de anotações oportunas, a oportunidade de fazermos uma análise a respeito dos sentimentos que uniam todos e os mesmos sentimentos que também levaram todos a essas dores, a esse sofrimento todo que agora eles viviam. Foi então perguntado aqui por Hilário, trazendo ali lançando o primeiro tema para se debater em torno desse assunto. Ele perguntou aqui para Silas, Não temos ali, no caso de Roberta e Marcela, Marcela é a mãe, Roberto é o filho mais velho, com quem em que os dois se relacionaram no passado. Um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil. E aí então Silas rapidamente já mostrou a importância das pesquisas de Freud como sendo o pai da psicanálise, mas também lamentando a limitação da visão dele, apenas trazendo essas questões relacionadas com o psiquismo dessa única existência, que se ele tivesse tido ali oportunidade e também coragem, porque era realmente uma ação muito inovadora diante da realidade científica da época, se ele tivesse entendido mais sobre a reencarnação, a imortalidade do espírito, ele veria então que não é simplesmente o fruto de uma situação atual que o espírito vive, mas é um conjunto de experiências anteriores que o espírito então armazena no seu psiquismo e acaba se manifestando hoje. E isso, no caso Freud, se concentrando principalmente no campo da sexualidade, mas nós podemos também estender esse mesmo conceito trazido aqui por Silas, de várias outras situações. No caso, por exemplo, de detalhes, traços da nossa personalidade, conduta que nós temos hoje, por exemplo, de viciações, na violência, na intriga, na nobreza, da mesma forma, não vejamos apenas o aspecto negativo. Então, tudo isso para nós, bom dia, Fátima. Então, tudo isso que nós vemos hoje, dessa colocação,
nós vemos que hoje as nossas ciências, no caso a medicina, em especial no campo da psiquiatria, mas também em todas as outras ciências, né, já que, por exemplo, a ciência estudando no campo da genética vai analisar uma criança que nasce com uma doença de nascença, né, uma doença que traz ali a sua origem no campo genético. Então, os cientistas analisam isso hoje apenas como um acidente da natureza. E aí, então, quando nós avançamos um pouco mais e conhecemos a realidade do espírito, nós entendemos que aquela experiência física, na sua saúde biológica, que o espírito vivencia, diz respeito a uma experiência do passado. Assim como também nós temos do psiquismo, no caso, por exemplo, de situações de desequilíbrio no campo do psiquismo, também da mesma forma o espírito traz isso do passado, mas aí nós encontramos tanto na psicologia como na psiquiatria e na psicanálise de um modo geral também, nós vemos então que todos esses profissionais acabam analisando o indivíduo apenas naquele momento e procuram na sua realidade atual a causa desses desequilíbrios, né? Sendo que na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, a causa é muito mais profunda e muito mais antiga do que essa visão limitada aqui no presente, né? Então, tanto no caso das doenças congênitas físicas, como no campo do desequilíbrio, e até mesmo nas questões sociais, que hoje também nós temos ciências da sociologia, nós temos da antropologia, da filosofia, que procuram encontrar o porquê desses desequilíbrios sociais, a causa dessas dificuldades todas, né? A causa é apenas procurada, ou as causas são procuradas apenas no presente. Então, quer dizer, nós estamos nos aprofundando cada vez mais no conhecimento nas diversas áreas da vivência humana, mas limitada no presente. Então, sim, tem o seu valor, porque isso vai amenizando amenizando ali as consequências, né? Procurando estudar ali formas de nós diminuirmos o efeito, aliviarmos o efeito de todos esses transtornos que nós vivemos hoje, mas no momento em que nós rompermos essa barreira e começarmos então a aprofundar a visão para o espírito e não apenas aqui para a vivência material atual, aí então nós perceberemos que o nosso conhecimento nada mais é do que apenas a ponta de um iceberg. E isso é importante, porque, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença congênita, a visão que nós temos hoje da nossa ciência é que foi essa falha da natureza. Mas se nós olharmos para o espírito e percebermos que ele é um espírito imortal e que ele tem ali milênios de experiências que vão então se acumulando, gerando consequências para culminar naquilo que ele tem hoje, nós vemos que aquela situação que ele está vivendo é apenas aquela pontinha do iceberg, né? Que a parte mesmo que fica submersa é gigantesca. Mas as nossas ciências se concentram em estudar detalhadamente apenas aquela pontinha. Quando então nós rompemos essa barreira, como eu comentei com vocês, aí então nós entraremos na verdadeira realidade do espírito, na realidade do indivíduo, né? Mas isso virá com o tempo, né? Então, a gente lembra que isso não é simplesmente a ciência rejeitando essa realidade do espírito, mas é a ciência procurando ali, através dos seus recursos, dos seus instrumentos, encontrarem um caminho para chegar nessa profundidade, né? Embora não reconheça a sua existência. Mas ela naturalmente vai chegar lá também, assim como todos nós teremos esse entendimento. Avançando um pouco mais, falava um pouco sobre a libido, aqui do instinto sexual também, né? André Luiz também comentou sobre tudo isso, e aqui Silas falou para nós que no campo do sexo, que foi exatamente ali a causa de todos esses conflitos vividos, né, aqueles conflitos vividos por aquela família, ele coloca para nós aqui que a libido também do próprio indivíduo também não é simplesmente algo que faz parte do psiquismo do indivíduo nessa atualidade. Pelo contrário, né? Legal, Jane. Bom dia. Então, não faz parte do indivíduo, mas até mesmo o desequilíbrio no campo da sexualidade, desequilíbrio de uma ordem superficial ou de uma ordem mais profunda, também ali tem origem no passado do espírito. Então também não é algo simplesmente que acontece no presente, né? Então, porque também aqui mencionou sobre Freud, falando, né, por exemplo, sobre
a criança, né, que o indivíduo que hoje traz ali uns desequilíbrios, né, como por exemplo, só para a gente lembrar de uma situação, o indivíduo hoje que vive, por exemplo, ali, ele é um criminoso que comete ali crimes em série, é aquele criminoso compulsivo. Aí então, segundo Freud, vai mostrar que lá no passado ou ele sofreu algum abuso, ou ele sofreu algum desprezo, qualquer coisa relacionada nesse campo da sexualidade ou no campo do afeto. E aí então, sem levar em consideração também, mais uma vez, né, a questão da experiência e da bagagem que o espírito traz em si. Fala aqui sobre essa adaptação, um pouco mais aqui sobre a tese da libido como fome sexual, aí fala também sobre, né, as chagas do sentimento, né, e como diagnosticar essas chagas. E aí também aqui descendo um pouco mais, foi falado aqui também pelo Silas a respeito da importância da energia sexual. Não apenas a energia sexual no sentido do ato sexual e dos órgãos da sexualidade que nós temos, né? Mas mostrando que esse tipo de comportamento e esse tipo de visão é apenas ali uma visão primitiva, uma visão inicial. Porque como tudo começa de uma forma intensa dentro dessa categoria primitiva, ele tende a entrar, né, a avançar e a se desenvolver de uma forma mais sublime. Então, chegaremos num ponto em que a ideia do sexo que nós temos hoje, que é uma definição que nós trazemos, né, no nosso conhecimento atual, envolvendo ali um conjunto extremamente profundo e complexo de energias, né, de sentimentos também, nós vemos assim o quão limitados nós estamos nessa interpretação. E aí então, quando se fala do sexo, nós temos o ato propriamente dito, os nossos relacionamentos que estão relacionados com a sexualidade, por exemplo, né, o sentimento de paixão, o sentimento de atração, né, que também fazem com que os indivíduos se aproximem e acabem culminando, né, na prática sexual como uma demonstração desses sentimentos, que podem ser sentimentos nobres ou podem ser sentimentos promíscuos, mas começando lá nesse início. E aí então a tendência é que conforme o indivíduo então vai entendendo o verdadeiro sentido do amor, o sexo já não é simplesmente uma prática para a demonstração de um sentimento impulsivo e tampouco também a busca de prazeres materiais, prazeres primitivos, mas a tendência é que ele tenha uma compreensão melhor a respeito dos seus sentimentos para chegar até no amor puro, no amor verdadeiro, e mostrando então que as sensações que o sexo provoca em nós não é apenas aquilo que nós vivemos no campo físico, mas ele tende a se desenvolver e se tornar algo muito mais amplo, muito mais sublime e muito mais puro, que nós ainda não conseguimos compreender. Tanto aqui embaixo, né, como nós conversamos também, é até interessante, ele diz assim nesse parágrafo, nós estamos fazendo só uma recapitulação, porque esse tema é bastante importante para a gente poder dar continuidade, né? Não dá simplesmente para a gente começar de onde parou, sem fazer aqui esse retrospecto. Bom dia, soldado. Então diz assim o Silas, criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Observem então aqui que da mesma forma que lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou quando os espíritos foram criados e os espíritos, os instrutores disseram, não sabemos, que isso se encontra sob os véus dos mistérios de Deus, aqui também, criação, vida e sexo são temas de tamanha profundidade, de tamanha complexidade, que suas origens se perdem no seio da sabedoria divina. E por isso ele diz assim, por isso estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Ou seja, de simplesmente olharmos aqui, comprarmos um livro que fala sobre sexo e falarmos ali sobre as práticas, sobre as melhores formas de prazer, a representação do sexo nesse sentimento que nós temos hoje da paixão, da atração. Seria simplificar demais algo que é muito complexo. Para a gente ter uma comparação, seria como se nós voltássemos a, por exemplo, 2000 anos, e lá nós perguntássemos o que os indivíduos daquela época entendiam sobre o universo.
Eles acreditarão, por exemplo, né, como era um dos temas que se tinha, que o universo é uma grande abóbada, né, uma grande cúpula de vidro, onde nós temos as estrelas ali fincadas. E a Terra é o centro do universo. E hoje nós temos uma compreensão melhor a respeito do funcionamento da dinâmica, né, a dinâmica astrofísica do nosso sistema, sobre a profundidade do universo, sobre a matéria que compõe o universo, ainda que seja imperfeita, mas essa visão que nós temos hoje. Então é a mesma coisa, é como se nós estivéssemos hoje falando sobre o sexo com a mesma visão daqueles homens de 2000 anos que falavam sobre o universo. Que falavam, por exemplo, sobre o corpo humano, onde não se tinha qualquer conhecimento mais apurado a respeito da anatomia, a respeito da genética. Era simplesmente ali um indivíduo vivo ou morto, sem conhecimento da sua estrutura e também do funcionamento do seu corpo, da sua fisiologia e de todos os processos que mantêm a vida. É a mesma coisa que nós falamos hoje sobre o sexo diante dessa grande complexidade. Nós olhamos apenas o ato e os prazeres que isso proporciona, assim como também todo o desequilíbrio, mas nós não compreendemos praticamente nada a respeito da sublimidade, da pureza dessas energias, que nós chamamos de sexo, pela forma como nós tratamos da prática. Mas nós não compreendemos a pureza dessa energia que vai muito além do ato. E aqui embaixo ele continua dizendo para nós. É como se pretendesse, né, como foi colocado aqui por Silas, né, estudar o Sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Né? Ele continua dizendo para nós aqui sobre a força de atração, sobre a força de criação. E ele diz assim, né? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando-se mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesma. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, que a energia sexual é uma energia fixa da natureza, como nós vemos, por exemplo, no reino animal, os animais copulando para a busca da reprodução, sendo atraídos ali por feromônios, né? Feromônios, né? Que são esses hormônios liberados no momento em que o animal está no cio. Então, desses feromônios que nós temos, então ele é a atração, é o desejo, é a prática. E aí então dizem, né, que todos esses prazeres têm o objetivo da reprodução. Então, quer dizer, não é essa energia fixa da natureza. Somos nós que somos dotados desse sentimento, que ainda se manifestam de uma forma primitiva, para que a gente possa evoluir para chegar naquele sentimento mais sublime. Cindizinha colocou, né, algumas escolas do espiritualismo chamam essa energia de Kundalini, né? E segundo ele é uma energia das mais poderosas, né? São formas ainda que muitas das nossas ciências, muitas das nossas filosofias procuram interpretar. E interpretar essa energia de que nós somos dotados, né, dessa tendência, desse impulso quase que irresistível do qual nós somos dotados. Então, existem ali os conhecimentos que procuram entender, e também aquelas filosofias que procuram também orientar para um bom direcionamento, para fazer com que nós alcancemos a felicidade através do bom uso dessas energias. Mas ainda assim, né, muito pequeno, porque nós pensamos ainda nessa energia poderosa. Se nós tirarmos, por exemplo, a palavra sexo, né, ou as suas derivações, a palavra sexual ou a palavra sexualidade, pensarmos apenas nessa grande energia, nessa grande potência criadora que existe dentro de nós, nós veremos que não é simplesmente sexo, mas vai muito além dele. Nós temos uma escadaria enorme para percorrer e nós estamos presos no primeiro degrau, imaginando que o sexo representa apenas esse primeiro degrau com tudo aquilo que nós temos que escalar ainda, né? Então, muita coisa ainda para podermos evoluir. O soldado colocou em cima, né, energia sexual é natural, como a de processos alimentares e a preservação da vida, né? Então, isso pertence ao psiquismo e não ao corpo.
a ideia da carne ser fraca, né, como Kardec já chamou a atenção. Então, a ideia é que esse sentimento se mostra, assim como também a própria agressividade. Eu me lembro do psiquiatra já desencarnado, Flávio Gicovati. Ele tinha programa na televisão, né, e muitas palestras, o site dele também e tudo mais. E ele focava muito nessa ideia do sexo. Ele tinha assim, uma visão freudiana do sexo muito ligado ao comportamento do indivíduo. E ele comentava uma coisa bastante interessante. Então ele dizia assim que o sexo está muito ligado à agressividade. Assim, conforme o indivíduo vai se transformando, tendo controle sobre os seus impulsos, a tendência é fazer com que os impulsos sexuais também diminuam a sua intensidade. E ele comentava assim, é muito interessante a gente perceber que a ideia da força física, da agressividade verbal, né, do impulso de... Ele falava assim, né, porque o indivíduo arranha, bate, morde durante o ato sexual, né, naqueles momentos de maior intensidade, para aqueles, né, que ainda vivem essas experiências ou que preferem essas experiências, faz uma comparação entre a violência e o sexo. A gente vê até mesmo no caso dos desequilíbrios, quando existe, por exemplo, o estupro, né, de que forma que o estupro acontece? Ele acontece dentro de um clima de muita violência, não apenas da violência psíquica, que é uma consequência da própria violação, né, mas a gente vê que existe uma violência física muito forte também. Então nós vemos assim que o sexo, a violência, são impulsos dos mais primitivos que existem dentro de nós. E a tendência é que, com o passar do tempo, nós vamos então amenizando esse impulso e nós podemos perceber que a própria experiência sexual também se transforma. Eis é isso que é bastante interessante da gente observar, que é parte de um processo evolutivo de transformação. Quanto mais puro ele vai se tornando, menos ligado a essa experiência física ele acaba ficando. Ele se torna mais sublime. Sublime nos sentimentos, sublime nas palavras, sublime no comportamento. Mas enquanto nós estamos ligados nesse campo primitivo, tudo ainda muito ligado a esse impulso que nós ainda temos grande dificuldade de controlar. O soldado lembrou ali, sexo, reprodução, continuidade das famílias, sociedade, realmente envolve muitas coisas. Isso, nesse caso, soldado, quando se fala sobre o sexo no sentido reprodutivo. Mas quando nós falamos em sentido criativo, vai muito além da criação biológica propriamente, né? Mas vai no campo da criatividade, das grandes realizações. Por isso que quando nós falamos dessa energia apenas ligada ao sexo, nós esquecemos de todo o efeito que essa energia provoca em nós. Nós veremos aqui um outro trechinho. Dudu colocou a energia genésica na sua força sexual, traz uma forma viciante através de controles desregrados da mente humana, mostrando seu molde primitivo e, com isso, por vezes, desvalorizando seu aprendizado na vida terrena. Isso porque nós lembramos, né, que isso é um estágio que nós vivenciamos. Porque nós poderíamos perguntar, isso é errado em nós? Porque se um indivíduo for, então, ele se identificar com essa ideia do erro, ele não vai compreender o estágio em que ele se encontra na sua evolução. Aí então virão ali os sentimentos de culpa, os sentimentos de inferioridade. Quando ele então compreende que esse é o estágio que ele vivencia, mas que ele tem o potencial de avançar para estágios mais sublimes, aí então ele reconhece, bom, eu sou assim, então eu posso trabalhar para me transformar e ser melhor. Então a gente vê que essa força sexual, dessa energia genésica, faz parte desse momento em que cada um de nós vive aqui individualmente. A Chaconete colocou, né, sexo é uma necessidade biológica, comer e beber. Esse é o detalhe, né? Ele é um impulso biológico, é o impulso que nós temos, que acaba trazendo para nós essa impressão de que é algo relacionado com um instinto material. Na verdade, é parte do nosso psiquismo, que tende a evoluir. Porque assim como esse comportamento sexual dentro da nossa biologia se assemelha a comer e a beber, nós podemos perceber que até mesmo na forma como nós nos alimentamos e nas bebidas que nós ingerimos, nós também temos uma tendência a fazer com que isso se torne mais saudável. Então nós vemos que são os impulsos que nós temos. E esses impulsos que acabam
entrando nesse estágio mais primitivo, nos leva a esse desequilíbrio, né? Então, deixa eu ver aqui, as energias mais elevadas e sublimes estão nos chakras pineal e coronário, se não me engano, né? Na verdade é integral, né? Porque o genésico, ele sendo uma força criativa e sendo ali o amor na sua máxima expressão, ele não fica restrito na sexualidade. Então até mesmo os espíritos mais sublimes que vivem esse sentimento da sua forma mais pura, também ali continuam potencializando esses chakras, né? Então não é simplesmente anular, porque se essa energia, mais uma vez, tem força criativa, não apenas de criatividade, mas na força criadora em tudo, então nós vemos assim que ele continua ali onde ele deve estar, porque é ali que ele é gerado, mas ele acaba se transformando na forma como ele se manifesta. Vamos avançar aqui, que essa recapitulação está demorando muito já. Aqui então Hilário fez um comentário que André Luiz até comentou, né, que ele não se sentiu muito confortável e não gostou muito do comentário. De colocar assim, né, no caso do... semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. André Luiz, como Silas, né, falava sobre a elevação e a transcendentalidade dessa ideia, e Silas voltou para falar do sexo como procriação, acabou trazendo ali um certo desagrado para André Luiz, né? Mas aí foi colocado para nós aqui então sobre as diversas formas de prazer. Por exemplo, como nós vimos, né, pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas às outras do ponto de vista fisiológico. Embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras que se afeiçoam. Então observem que esses raios quintessenciados, na verdade, é essa energia trocada pela simpatia, pelo companheirismo, pelo desejo de fazer com que aquele projeto dê certo, né? Então nós vamos trocando sentimentos que nós não classificamos isso como sendo essa mesma força. Nós achamos que o sexo é diferente da afinidade. E na verdade nós vemos assim que são sentimentos que estão ligados, que fazem parte do mesmo grupo, mas em estágios diferentes. E nós vamos então diferenciando isso em cada relação que nós temos hoje. Fala para nós aqui sobre as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas, mas também criam tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós, ou seja, nós não conseguimos esse desenvolvimento trabalhando sozinho. Trabalhando sozinhos. Nós precisamos compartilhar nossas ideias, a vontade de fazer com que aquele projeto se desenvolva, portanto, nós então fazemos esse compartilhamento. E isso tudo está ligado a esse mesmo sentimento. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam reunindo as possibilidades que lhes são próprias, na realização de empreendimentos que levam a humanidade da terra para o céu. E aqui então, né, no trecho onde nós paramos aqui, após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova que, embora a princípio não lhe compreendessem a excelsitude, dele se fizeram apóstolos intimorados, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, uma obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado sentimento do amor no mundo. Então,
nós percebemos que esse tipo de sentimento, de energia, nós temos dentro de nós e nós mesmos vamos então aplicando de várias formas diferentes. Então, no caso, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo entre duas pessoas, existe ali essa energia sendo aplicada de uma forma. No caso de um grupo de pessoas envolvidas e muito afinizadas com um determinado projeto, essa mesma energia é aplicada de um modo diferente. O sentimento que existe entre as pessoas de uma mesma família, sentimentos de amizade, essa mesma energia é aplicada de uma forma diferente. A tendência é fazer com que o espírito, quanto mais se eleve, mais sublime se torna essa energia, mas ela continua ainda trazendo as suas características. Imaginar, por exemplo, que um espírito que atingiu um determinado grau de evolução, um grau mais alto de evolução, que ele não vai ter um sentimento especial por alguém, compartilhando ali sentimentos afetivos, compartilhando ideias, embora esse mesmo sentimento seja aplicado no trabalho que ele realiza, fazendo parte daquele grupo. Então, é o mesmo sentimento aplicado de formas diferentes, com intensidades diferentes. E a tendência é, portanto, quanto mais evoluído ele se torna, mais depurado essa variedade de aplicações desse sentimento também vai se tornando. E aqui depois ele coloca, para finalizar esse trecho, então, por intermédio, então, de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Então, aqui agora, começando o nosso estudo propriamente. Nesse ponto das elucidações, aqui lembrando, né, que toda essa introdução é para falar sobre aquele grupo que nós estudamos do capítulo anterior. Então nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado para a nossa mente, é suscetível de abarcar, que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem de sobejo que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhe fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é, assim, como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Então, só para a gente lembrar aqui, a gente perceber como a nossa ideia foi se transformando de tempos para cá. Por exemplo, a rejeição que nós temos hoje a respeito de qualquer tipo de violência sexual, coisa que no passado acontecia com uma certa regularidade e também de uma forma oculta da sociedade, né? Acontecia isso com muito sofrimento para muitas pessoas de uma forma vamos dizer assim, acontecendo nas sombras. E da mesma forma também que nós vemos hoje a própria homossexualidade, que a ideia da homossexualidade já deixou de ser aquela prática sexual degenerada que era vista no passado, para ser vista de uma forma homoafetiva e não homossexual. Porque a ideia da perversão,
da delinquência sexual, como acontecia anteriormente, mostrava então que duas pessoas do mesmo sexo, que tinham ali afetos verdadeiros e afetos puros, eram vistos apenas no campo do sexo. Hoje não, hoje mostra o campo do afeto. Até porque é compreendido que a ideia da degeneração sexual, ela diz respeito ao ser humano, e não diz respeito a determinados grupos. Então, assim como nós temos uma relação homossexual, nós temos também uma relação heterossexual, que pode ser sublime, como pode ser pervertida. Então, essa ideia, essa expressão nova, que foi criada recentemente da homoafetividade, mostra também a sublimação da visão da nossa sociedade a respeito desse tipo de relação. Então, isso também mostra uma evolução. Mas ainda lidamos, né, com a intolerância, com a incompreensão, enfim. E até mesmo, né, parece que houve na sociedade de um modo geral uma certa liberalidade na vivência da sexualidade entre as pessoas, independente do sexo delas, por essa facilidade que nós temos hoje, por essa certa erotização que nós encontramos. Eu até comentei com vocês há um tempo atrás a respeito de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo a respeito da erotização das crianças. Então foi feita uma pesquisa sobre os programas infantis. Quais são eles classificaram ali alguns tipos de situações que apareciam nesses programas infantis em que a criança poderia se sentir erotizada. Basta a gente lembrar a década de 1990, quando nós tínhamos show da Xuxa. Vocês se lembram, né, as roupas que todo mundo usava, né, aquelas roupas cavadas, aqueles maiôs, as personagens de desenho, né, que mostram assim aquelas adolescentes, né, com aqueles corpos esculturais, com decotes, com shorts muito curtos ou saias muito curtas, que isso era classificado como sendo uma forma de erotização das crianças. E as crianças então sendo expostas a esse tipo de visão. Bonecas criadas, né, com corpos esculturais, né, para quem lembra aí de Barbie, para quem lembra de Ken, né, que eram esses dois formavam aquele casalzinho, né, que mostrava ali, né, corpos, roupas e tudo mais, relação que tinha entre eles. Quantas crianças eram flagradas pelos pais com os dois bonecos num ato sexual ali simulado que as crianças mesmas faziam. Adolescentes se beijando na televisão e as crianças depois com seus 5, 6, 7 anos de idade fazendo a mesma coisa. Então esse tipo de erotização acaba fazendo com que esse comportamento se torne geral. Cindizinha colocou a diferença que na época da Xuxa a gente meio que não ligava nessa coisa de erotização, mas era uma erotização sublimada, né, Cindizinha? Porque via aquilo com naturalidade. Mas isso não deixava de trazer uma influência negativa, segundo os psicólogos que traziam isso para nós. Então a criança não percebia, mas ela era constantemente envolvida nessa visão. Assim como uma criança que olha, por exemplo, ali esses super-heróis que aparecem em desenhos que tinham antigamente, né? E também até na atualidade, né? Mas naquela época tinha bastante. Bom dia, dona Miriam. Naquela época tinha bastante, que mostrava aquelas heroínas assim com corpos assim altamente atraentes. E aí, então aquilo era visto com naturalidade. Esse é o problema. Quando nós olhamos alguma coisa que é provocativa e você aceita com naturalidade, significa que o seu comportamento, na sua visão, também é um comportamento natural. Eis aí o detalhe que mostra para nós, né, de uma forma sublimada, como nós somos estimulados a essa visão. Daí hoje a gente percebe, as pessoas chamam essa percepção de mimimi. Pois é, mas naquele passado isso era muito importante e hoje nós banalizamos. É tudo muito normal. Propagandas de televisão, já falei para vocês sobre isso, né? Que tem uma propaganda que foi inclusive a prima de uma amiga nossa que protagonizou essa propaganda de chocolate, que ela era assim, aquela quase que osgármica, né? Que no momento em que ela degustava o chocolate, era aquela coisa de prazer, aquela boca sensual, aquela mulher bonita comendo um chocolate. Ou então mostrava aquele galã de novela usando sandálias havaianas, praticamente nu, tampando ali as suas genitálias com um chinelo e aquele monte de mulher em volta, né, cobiçando aquele objeto de desejo. Então, mas aquilo é natural.
Esse é o detalhe. As novelas que no passado se escandalizavam com uma simples expressão vulgar, hoje aparecem pessoas nuas ou seminuas. Os filmes, séries. Então, quer dizer, estamos constantemente sendo bombardeados por essas sensações eróticas que acaba naturalmente culminando num comportamento de sexo precoce, constrangimentos afetivos, né, pelo fato de jovens se envolverem intensamente dentro do campo da sexualidade e depois sofrerem as consequências disso. Isso é um grande problema. Dudu colocou, né, temos que desenvolver um raciocínio lógico para trazer a esse processo da sexualidade, desse chamado prazer que às vezes involuntário, mostra-nos que seguimos um caminho do passado primitivo, mas que isso não provocará sentimentos culposos na mente desse ser que, por vezes, no vício desse processo, extrapola suas tendências ainda pequenas. O sexo vivido, às vezes, dessa forma, só mostra que o homem precisa controlar seus desejos de prazer e mostrar que é preciso saturar essas energias de forma equilibrada, mostrando que o prazer sexual não configura um processo animal. Estamos e devemos estar preparados para essa forma equilibrada desse mostrar que o vício só nos traz uma desvalorização do nosso corpo carnal e uma perda substancial do nosso corpo espiritual, falando dessa energia, né? E o detalhe, como eu coloquei para vocês também há pouco a respeito desse assunto, é mostrar que esse entendimento de que esse estágio em que nós estamos vivendo faz com que nós vivamos nessas experiências e tenhamos essas impressões. Quando nós temos essa consciência, a tendência é que nós então olhemos também para frente e perceber que se esse é meu estágio atual, o próximo estágio vai ser melhor e depois melhor e depois melhor, e nós então vamos nos transformando e consequentemente colhendo esses novos frutos. Mas para isso é preciso que nós tenhamos consciência disso. Porque essa consciência faz com que nós modifiquemos os nossos relacionamentos, com que nós nos vejamos de uma forma diferente. Observemos, por exemplo, no momento em que eu me envolvo afetivamente com alguém, eu percebo que aquele alguém não é simplesmente um objeto de busca de prazer, mas é um indivíduo por quem eu posso e devo, né, compartilhar sentimentos nobres. E aí então nós vamos sublimando, mas como eu falei para vocês, são degraus que nós vamos gradativamente ali, né, avançando, conforme a nossa consciência vai despertando. Mas aí nós olhamos para o mundo hoje e perguntamos, né, será que nós estamos tendo essa compreensão? Quando nós olhamos, por exemplo, para os países, né, onde existe ali um rigor religioso, um radicalismo religioso, que culpa as mulheres, por exemplo, pelo pecado, por isso elas são completamente cobertas. Você não pode mostrar um pulso, o punho dela, né? Você não pode mostrar o tornozelo dela, você não pode mostrar o pescoço, porque isso erotiza os homens e isso acaba sendo fruto do pecado. Nós vemos então o quão primitivos nós estamos ainda. Bom dia, Cindizinha colocou, eu fiquei chocada quando li sobre uma interpretação da música Voo de Táxi da Angélica. Era uma música que eu adorava quando criança, cantava e tal. Hoje as pessoas fazem uma interpretação pornográfica dela, que naturalmente na época nem me passava pela cabeça. Eu não reparei, Cindizinha, vou ouvir de novo, vou ler essa letra para ver se eu consigo captar essa mesma ideia. Não tinha percebido, mas basta a gente lembrar, né, como eram as roupas que ela usava, né, aquele short curtinho, que tinha aquela mancha na coxa, que acabou virando boneca. Era natural para aquela época. Então todo mundo via isso com absoluta naturalidade, ou seja, ia absorvendo aquela visão, aquela ideia que ia então nos envolvendo, e aí depois então acaba no nosso comportamento hoje é absolutamente natural você se relacionar apenas fisicamente com as pessoas. Tem até Alberto Almeida, Dr. Alberto Almeida, né, que tem uma palestra, que ele fala para um grupo de jovens, num congresso, num evento que teve, que ele fala a respeito do ficar, que é uma nova modalidade, né, que essa nova geração desses últimos 20 ou 30 anos acabou vivenciando, né? Eu não quero me envolver com ele, eu só quero ficar. E ele traz, né, na palestra, ele traz um monte de ideias, né? Que você fica com aquela pessoa na festa sem saber quem ela é, sem saber o que ela sente. O importante é viver aquele momento e depois, se rolar alguma coisa, aí então acaba virando namoro. E então a gente vai buscando. E depois desse ficar, acabou vindo uma nova modalidade, que nós também estamos sofrendo com isso, que é a modalidade dos relacionamentos virtuais.
Observem então, conforme o tempo vai passando, bom dia Silvio, conforme o tempo vai passando, nós vamos então vivendo essas experiências e criando novas situações que primeiro nós afundamos, porque você se entrega completamente àquela nova forma de prazer e depois você sofre as consequências, depois você vai se equilibrando, porque é novidade. Novidade todo mundo se envolve. Há então agências de namoro, salas de bate-papo virtual, relacionamentos à distância apenas para a busca do prazer. E aí quantas pessoas sofreram e fizeram sofrer durante todo esse processo? Então, como tudo é novidade, a gente sempre coloca, né, esses nossos impulsos como sendo ali a nossa força motriz. A tendência é sempre cair primeiro para o desequilíbrio. Aí vem o sofrimento e depois a gente, né, juntando ali os cacos, vamos dizer assim, a gente vai então buscando a nossa reconstrução. Mas depois que a gente, então, se nós começássemos já a olhar para tudo isso de uma forma equilibrada, de uma forma amadurecida, certamente nós utilizaríamos todos esses recursos, essa forma de relacionamento, de uma forma positiva. Deixa eu ver aqui, atualmente mais do que nunca as pessoas estão no mundo virtual, né, seja para se relacionar socialmente ou trabalho, né? E nessa época atual, então, né, soldado de epidemia e tudo mais, todo mundo recluso, né? Então acaba entrando nessa também. A Miriam colocou, estudamos isso no livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo, né? Pegar, ficar e namorar. Então são situações, são termos, são práticas, né, que acabam banalizando, vulgarizando essa energia que é tão sublime. Continuando aqui no livro, vamos lá. Eu sempre falo para vocês, né? Falar de fantasma, falar de família e falar de sexo são três assuntos que rendem absurdamente nos nossos estudos de uma forma altamente proveitosa. Não pelo assunto em si, pela vulgaridade do assunto, mas pela importância e quanto isso nos toca diretamente, né? Então, falar desse assunto é sucesso garantido. O assunto rende, né? E olha quanto tempo nós estamos aqui tratando de todas as suas variedades, e olha que nós não temos a devida especialização para isso, né? Imaginemos se nós tivéssemos um especialista com uma visão espiritualizada para falar de tudo isso, a gente sair babando sobre tudo isso, né? Mas aos trancos e barrancos a gente vai tirando um pouco do nosso aproveitamento aqui. Então, mais uma vez, como foi colocado para nós, com certeza, Dudu, fácil. Porque se nós colocássemos, por exemplo, diversos especialistas abordando esse assunto, cada um nos seus aspectos, por exemplo, uma pessoa da publicidade, uma pessoa da psicologia, uma pessoa da medicina, alguém que falasse, por exemplo, sobre as consequências da sexualidade, positivas e negativas, nossa, isso aí renderia. Isso sem falar ainda do campo da espiritualidade, né? Isso do campo da espiritualidade, então renderia mais ainda. Mas vamos lá, seguindo em frente. Lendo aqui então esse último trecho que eu coloquei para vocês, o sexo no corpo humano é assim como um altar do amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais. Olha só, quando ele coloca crueldade mental, ele fala sobre as lesões afetivas. Nazareno Feitosa fala sobre isso, né? Então, quando ele fala crueldades mentais, significa não apenas um indivíduo destruindo, porque ele acaba iludindo, ele acaba criando ali as lesões afetivas, né, de um rompimento de uma relação que já não interessa mais, como ele também cria uma situação de crueldade mental contra si próprio, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Aí então o sexo, o livro, né, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, mostra bastante para nós sobre isso, as consequências desse desequilíbrio além túmulo, né? Além das nossas relações de obsessão, né? Enfim. Meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal-nascidos, quando os não assassinam covardemente, tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais que, não raro,
lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura da carne que a morte consome? Né? Então aqui só para lembrar também, quando se fala do aborto, do estupro, da infidelidade, das desencarnações precoces, né, em virtude de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, tanta coisa para poder falar. Cidizinha deixa a dica para nós aqui, a plataforma espiritismo.tv disponibilizou gratuitamente nessa quarentena o conteúdo dela. Né? Ela tem um seminário da Associação Médico Espírita de Minas Gerais sobre sexualidade. São vários vídeos, muito bom, né? E o detalhe interessante também, Cidizinha, quando nós falamos um pouquinho sobre as diversas gerações que vão fazendo essa abordagem, né? Ali falando, tocando ali para a Jane, né, especificamente, o Dr. Jorge Andréa, por exemplo, quando ele abordava sobre o sexo, ele trazia uma visão da medicina e uma visão também bastante, vamos dizer assim, puritana das décadas de 1960 e 1970. Onde ele trazia ali aquelas restrições das práticas sexuais que hoje os nossos estudiosos, né, da doutrina espírita já não tratam dessa forma. A homossexualidade, por exemplo, ela era vista como homossexualismo. Existe uma diferença entre homossexualismo e homossexualidade. O homossexualismo é um desvio psíquico e era tratado dessa forma naquela época. Hoje a homossexualidade já evoluiu, como nós comentamos, para a homoafetividade. Então, quer dizer, até mesmo dentro do meio espírita, Emmanuel, extremamente rigoroso na opinião que ele tinha, quando ele trazia ali dos seus livros, décadas de 1940, 1950, 60, ele trazia também ali um rigor na sua visão. Que era não apenas uma visão temporal, relacionada ali com a sua época, mas também uma visão impregnada com conceitos religiosos. Não que esteja errado, porque quem sou eu e quem somos nós para falar sobre tudo isso. Mas o que nós observamos é que era uma visão bastante rígida para aquela época que hoje é trazida de uma forma diferente. Né? Mas nesse caso, soldado, a questão da bissexualidade, ela também ela acaba tendo uma interpretação bastante equivocada e até mesmo bastante preconceituosa. Porque, por exemplo, a bissexualidade significa alguém que gosta de prática sexual com os dois tipos de sexo. Mas aí nós observamos que, nesse caso, a bissexualidade não significa necessariamente a promiscuidade. É alguém que vive ali a sua afetividade, independente de qualquer conceito de sexo biológico, né? No caso, masculino ou feminino. É alguém que se envolveu com uma pessoa, depois ele se envolveu com outra, e nessa transição de um sexo para o outro, ele é visto como promíscuo, por causa da sua forma de praticar sexo. Aí significa que se ele fosse heterossexual, ele seria mais puro do que alguém que procura essa variedade? Então, tanto heterossexualidade, homossexualidade, como bissexualidade, se nós falamos em uma prática desequilibrada do ato sexual, não tem aquele que é mais negativo ou mais destrutivo do que o outro. Todos são destrutivos. Assim como se você viver a sua biafetividade, a sua homoafetividade ou a sua heteroafetividade com sublimidade, mostra que você vive com equilíbrio. E até mesmo a assexualidade também pode ser desequilibrante, porque o indivíduo pode se impor essa assexualidade, trazendo para ele muitos conflitos pelo fato de reprimir essa energia dentro dele. A gente sabe que sentimentos reprimidos tendem a sempre aquela represa que, com o passar do tempo, vai fazer com que ela estoure, né, e cause depois toda aquela devastação. Então tudo deve ser vivido com equilíbrio. Agora o detalhe é, né, como é que nós vamos encontrar esse equilíbrio? Nós somos estudantes no campo da escola do espírito. E ainda muita coisa para nós é enigmática. Nós chegamos a estudar a respeito da... Espera só um pouquinho, deixa eu lembrar a expressão que ela sempre me foge. Alguém que se abstém de prática sexual. Qual é a expressão mesmo? Me fugiu aqui agora. Geralmente os religiosos vivem isso. Me fugiu o nome, me ajudem.
Não. Ele se abstém, ele não pratica porque é uma restrição, uma proibição. Celibato, obrigado, Marion. Esse nome parece que para mim é uma praga, não consigo gravar esse nome. Mas enfim, nós fizemos um estudo uma vez lá na Sala Jovem há bastante tempo, em que falava sobre o celibato, inclusive estudando o Livro dos Espíritos até. E no caso do celibato, nós temos, por exemplo, o celibato que é imposto, nós temos o celibato que é opcional, e nós temos o celibato que acaba sendo uma restrição circunstancial. Nós temos, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, que acaba abrindo mão de outros relacionamentos para uma devoção à família, é um celibato opcional. Que a palavra celibato não está relacionada necessariamente com religião, aquele religioso. E aí, inclusive, nós temos todo aquele debate que é colocado para nós das consequências da restrição do celibato entre os religiosos e o desequilíbrio que isso provoca, como a pedofilia, muitas vezes a violência sexual dentro dos ambientes religiosos. Né? Então, olha quanta coisa para se debater sobre essas questões. Então, isso eu quis dizer para vocês o quê? Que tanto a prática como a não prática, dependendo da forma como isso é escolhido e é vivenciado, pode trazer sentimentos, né, e elementos tão destrutivos como algo que é feito de uma forma natural. O indivíduo diz assim, olha, eu não quero mais, eu vivo muito bem com isso, ótimo. Ou o indivíduo diz assim, olha, eu vivo a minha sexualidade absolutamente natural nos meus relacionamentos e vivo muito bem com isso. Como tem aquele outro que diz assim, olha, eu vivo essa coisa de sexualidade e eu enlouqueço com isso. Ou então aquele que diz, olha, eu não quero mais viver isso, mas por dentro eu estou me destruindo, eu estou me explodindo, estou com depressão e tudo mais. Observem que tudo aquilo que foge da nossa naturalidade, da nossa essência natural, da nossa essência evolutiva, traz para nós os prejuízos. O Silvio colocou, mas como fica então a história de Chico Xavier e Divaldo? Qual história, Silvio, exatamente você quer colocar? Traz um resuminho para nós aí, por favor, que acho que passou o time aqui, eu não consegui pegar a sua colocação. Por gentileza. A Cindizinha colocou, né, são tantos prefixos, né, homo, hétero, bi, trans, pan, demi, entre outros. Né? Se tudo girasse em torno da responsabilidade afetiva, talvez essas coisas ficassem mais fáceis, né? E ficaria absolutamente insignificante na nossa visão dos nossos preconceitos. Porque tudo aquilo que é vivido com naturalidade e com compreensão, com amor verdadeiramente, né, fugiria de todos os nossos preconceitos. A Jane colocou, né, tudo dito, mas não podemos esquecer que danos morais sempre existirão, né? Será que estamos dando muito apoio aos hormônios, né? A força sexual pretérita não consegue deixar de influenciar o psiquismo desse novo corpo, né? E a construção emocional. Foi o que foi colocado para nós aqui, né, por Silas, quando ele falava sobre que o sexo não é uma força da natureza. Nesse caso, por exemplo, né, o apoio aos hormônios, né, ele não é uma força da natureza, ele é uma força da alma que se aplica na natureza. E nesse caso, então, somos nós que utilizamos o nosso corpo físico para os impulsos do espírito. E não o contrário, o corpo que me provoca isso e me deixa dessa forma. Eis aí, para vocês terem uma ideia, só para trazer aqui um parêntese, uma ilustração, a grande dificuldade que é para um espírito quando ele reencarna com a prova da beleza. Porque a prova da beleza traz ali o assédio, né, traz ali a cobiça, né, do outro sobre o indivíduo. E se ele não tem equilíbrio para isso, certamente ele descamba. Ele cai ali num grande sofrimento. O Silvio colocou, né, tanto o Divaldo como o Chico Xavier não tinham vida sexual. Exatamente, muitas vezes você opta por um celibato, e um celibato que pode ser ali de acordo com a missão que eles abraçaram, ou pode ser mesmo de uma forma sincera e pura, como eu coloquei para vocês, e isso nós jamais poderemos sondar, porque diz respeito ao psiquismo de cada um, é a sublimidade desse sentimento, que o indivíduo percebe que a vivência física dessa energia já não é mais necessária, porque o prazer que o indivíduo busca na sublimidade desse sentimento, do prazer da criação, do prazer, né? Então, pois não, mas a gente não sabe, né, Silvia? A gente vê pelo exemplo que sim, eles demonstraram um grande equilíbrio diante dessa experiência. Então se tornariam para nós um exemplo daqueles que mostraram essa sublimidade. É aquilo que nós percebemos e é aquilo que eles exemplificam. Mas nós encontramos vários outros exemplos de indivíduos que optaram por um celibato, mas por dentro estão ali em plena erupção.
Quantas vezes nós encontramos, né, naqueles filmes que mostram, documentários que mostram, o indivíduo vivendo aquele suplício, né, se chicoteando nas costas, pelo fato de sentir prazer. Usando, né, aqueles instrumentos de suplício que machucam. Então ele viola o próprio corpo, ele machuca o próprio corpo, porque ele acredita que a vivência sexual é um pecado. Então, quer dizer, a aparência para nós, ela deve muito mais do que a aparência se mostrar pelo exemplo. Então, dentro do meio espírita, assim como também em vários outros meios religiosos, nós temos aqueles que vivenciam esse sentimento e mostram na prática essa mesma nobreza. Tem um documentário que fala sobre Gandhi. Então ele tinha ali, ele era casado, ele tinha a família dele e tudo mais, né? Mas com o passar do tempo, a esposa e ele viviam como irmãos. Porque eles simplesmente sublimaram esse tipo de prática, vendo ali que para eles aquilo era indiferente. Então viveram naquele relacionamento de amor, de respeito, e o Gandhi fez o que fez, apesar das suas imperfeições. Um documentário que eu assisti falava sobre um filho que era homossexual que ele tinha uma relação extremamente problemática com o filho. Inclusive o filho foi embora de casa, dizem que ele expulsou o filho, coisa parecida, né? Não sei exatamente ali. Mas percebe-se que ele sublimou esse sentimento e na sua vivência, no seu cotidiano, ele mostrava, né, a pureza das suas ações e a pureza das suas ideias. Então a gente olha e tira as conclusões. E acaba se tornando para nós também um exemplo, né? Sim, a aceitação como diferente, né? Essa é algo que também precisa ser aperfeiçoado. Vamos em frente. Meu colega, que ardia de anseio, de intensificar as indagações, inquiriu respeitoso. Deixa eu ler de novo aqui que eu até me perdi. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que por vezes culminam. Aqui já li tudo, né? Então ele pergunta aqui para nós, né? Todas essas falhas acompanham o espírito além da armadura de carne que a morte consome? Como não? Respondeu o assistente tristonho. Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios, e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Impressionado, meu companheiro persistiu. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá manchado sozinho para a semente de aventura, para semelhante aventura, marchado sozinho para semelhante aventura, ou seja, o indivíduo envolve uma pessoa, traz ali promessas, envolve consentimentos e tudo mais, e de repente ele abandona aquela pessoa. Aquela pessoa caindo na desgraça, né, da frustração e tudo mais, se entrega à prostituição. A pergunta é, se ele fez isso, mas ele não agiu sozinho, ele tem responsabilidade? Porque ela também teve o livre-arbítrio dela. Aí Emmanuel, inclusive, no livro Vida e Sexo, olha a importância desse assunto, que até é tema de livros, né, livros inteiros espíritas falando sobre isso. E aí então Emmanuel diz, né, que só se desilude quem se ilude. No caso dela, a ingenuidade, essa ilusão a que ela se entregou, não traz para ela também um grau de responsabilidade diante da situação? Vamos aqui à análise. É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele, inegavelmente, o autor da desdita em que ela se encontra. Tá. E desencarnando com o remorso da traição praticada,
Quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou, por segui-lo confiante e reconduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência enternecida pela culpa. Nem fala, viu? Da mesma forma, aduziu Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. É aquela história, né, dos homens que acabam passando por frustrações, aí depois são encontrados nos bares ali bebendo, né, se jogando para os vícios e tudo mais, porque ele tem ali o coração partido, né? E até mesmo, né, casos de suicídio nós encontramos, né? Porque é uma coisa bastante atual. Um homem, por exemplo, né? Pois é, até música tem, né? Do Tornei-me o ébrio. Então nós temos até casos, né, de pessoas que cometem suicídio, vítimas, vamos dizer assim, de uma frustração amorosa. E a pergunta é, aquela pessoa que provocou isso, qual é o grau de responsabilidade que ela tem no ato praticado por aquele indivíduo? O processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo, engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Tudo isso, meu amigo, tornou Hilário com manifesta amargura, nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar acima de tudo a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Isso mesmo, aprovou o assistente. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos que nos ouvem. Contudo, fugindo à palavra empenhada, ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei de correspondência que nos devolve inteiro o mal que praticamos e em cuja intimidade as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. E isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, porquanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros, aqui a gente inclui também o aborto, né? Voltam à carne sob o império das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios, e são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da selinidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura
idiotia, sofrimento e miséria. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalísticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Aqui um trecho do Evangelho de João, né? E podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. Aqui é extremamente profundo esse capítulo, né? Esse trecho, nesse parágrafo, porque mostra para nós que muitas das situações que nós vivemos, não apenas no campo físico, mas no campo social, no campo psíquico, até mesmo no campo espírita, onde nós temos ali todos esses transtornos que nós vivemos, nós vemos então que existem muitas situações que estão relacionadas com desequilíbrio afetivo e com desequilíbrio sexual. Muito interessante. Cindizinha colocou lá em cima, né? Nesse caso, se a relação acontecesse às claras, se o homem jogasse limpo e fosse sincero sobre as próprias intenções, ele não assumiria tanta responsabilidade com ela no futuro, né? Na verdade, assim, né? Mesmo que seja algo acordado, em que existe ali uma coparticipação entre os dois indivíduos, na aceitação daquele tipo de relacionamento, na verdade eu estou, de uma forma clara, incentivando o outro. Imaginemos assim, em vez de falarmos do sexo, eu estou aqui com o meu copo de bebida alcoólica e você também gosta. E aí então eu fico oferecendo para você, você também gosta, aí você compra, me oferece e tal. Nós estamos de alguma forma criando esse tipo de parceria na degradação moral, em que os dois, no futuro, podem se reencontrar para poder se reerguerem. Porque eu posso não ter te levado a essa prática, mas nós estamos ali alimentando os nossos vícios. E esse tipo de parceria que nós encontramos ali, quantas vezes no mundo espiritual nós encontramos espíritos presos pelo fato de terem vivido determinadas experiências no mundo físico. Todo mundo aceitou, mas a gente percebe assim que se nós criamos uma relação de parceria para a construção do bem, nós entramos no acordo de trabalhar juntos para determinado projeto. Ok. Mas se nós também encontramos um projeto destrutivo e autodestrutivo, nós também temos responsabilidades. Nesse caso, né, podemos dizer assim que é menor, dentro da nossa visão, do que eu ter ali provocado a queda de alguém. Mas já que nós caímos juntos, muitas vezes esses espíritos reencarnam juntos pelo tipo de relação que eles acabaram construindo, e dentro dessa relação no futuro, eles terão então que viver com sofrimento para que os dois possam se sublimar. Aí é uma especulação que a gente entra, né? A Jane colocou, né, nessa matéria eu vou ficar reprovada, né, ainda está difícil assimilar tudo. Devemos muito avaliar a importância das atitudes que o ser humano necessita. Temos que desenvolver uma construção espiritual e, como tudo e em tudo, sempre haverá respostas negativas, como desequilíbrios. Se a vida é ordem e harmonia, viver em desarmonia é sim semear desordem. Lembrando o espírito André Luiz, né, o cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, né, que demanda processo individual de cura. E sobre esta, só o espírito resolverá o tribunal da própria consciência. Essa definição ela mostra para nós também, Jane, que primeiro é necessário que nós tenhamos consciência da importância desse processo de elevação. E segundo, depois, nós encontrarmos o caminho para seguirmos para buscar essa elevação. Porque assim como essa parte de reequilíbrio tão necessária em várias situações, não apenas no campo da sexualidade, nós encontramos também a busca da felicidade. Quantas pessoas desejam a felicidade, mas não sabem como encontrar? Isso porque não compreenderam ainda o verdadeiro sentido da felicidade. Nós temos falado isso com frequência. Então, assim como o indivíduo quer ser feliz, mas ele acaba trocando os pés pelas mãos e fazendo ali, né, um monte de bobagens em busca da felicidade, que ele entende que a felicidade é para ele prazer, a felicidade é para ele curtir a vida. Ele tá fazendo, ele tem boa intenção pelo caminho errado.
Mas a partir do momento em que ele começa a se esclarecer, entendendo o sentido da felicidade e começa a buscar os caminhos para isso, ele começa então a se elevar definitivamente. Nesse caso, no campo desses impulsos mais primitivos que nós ainda temos, eu posso até querer, mas nem sempre eu consigo. Como eu vou fazer isso? Porque numa religião diz que é pecado, na outra diz que pode. O mundo está vivendo tudo isso, sou bombardeado por esses estímulos. Qual caminho eu vou buscar? Se nós, que estudamos a doutrina, temos a oportunidade de ter esse material que desperta a nossa consciência para a responsabilidade do espírito em todas as suas esferas, então nós podemos aplicar esse conhecimento em qualquer situação que nós estejamos vivendo. Porque da mesma forma que eu busco a minha felicidade do espírito, eu sei que essa felicidade vai depender da forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu me relaciono com o mundo, na forma como eu me relaciono comigo mesmo, na forma como eu direciono a minha vida. Então, na verdade, não é trazido para nós um capítulo assim, olha, para o campo da sexualidade você se comporta dessa forma. E para o campo da felicidade material, você se comporta dessa forma. Não existe essa separação. Mostra assim, para o espírito se elevar, ele precisa se equilibrar em todos os campos da sua vida. Então, quer dizer, o conhecimento nós temos, esse é o primeiro passo. Aí nós lembramos aqueles 3 passos, né? Primeiro, conhecimento. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, a transformação. Conhecimento é a teoria. Recebemos o tempo todo dia, a gente fala sobre isso, abordando os mais variados aspectos pelos diversos livros que nós estamos estudando, pelos diversos roteiros. Segundo, o autoconhecimento. Aí cada um vai ter que saber de si mesmo. O que eu tenho de certo, o que eu tenho de errado, o que eu preciso fazer para poder melhorar, o que eu preciso não sei o quê. Cada um vai se identificando, vai fazendo ali uma radiografia sobre si mesmo. E depois vem o trabalho. Aí então esse trabalho é a parte difícil. Porque aí então vem ali o sacrifício, a renúncia, a boa vontade, e aí cada um vai traçar a sua própria estratégia dentro desse caminho que nos é mostrado principalmente pelos modelos que surgem para nós. Se nós temos esse grande espírito que reencarnou, ou aquele grande espírito, cada um mostrando ali as suas virtudes, a gente vai juntando ali, fazendo uma coletânea de modelos que vale a pena a gente observar. O soldado colocou, né, em uma dimensão menor, a lei da destruição traz algo novo, né, após pode ser algo melhor, né? De repente essas chapalhadas fazem com que a gente desperte moralmente, né? Então, acho que vale a pena a gente observar isso sim. Chaconete colocou, né? Quer viver bem e justo com as pessoas, não faça a ela o que não gostaria que tu fizesse, né? Quer dizer, Jesus trouxe isso há 2000 anos, né? Chaconete, cabe agora a cada um colocar em prática. E para finalizarmos, deixa eu ver aqui quanto que falta, só um instantinho. E ainda tem três páginas ainda. Bom, vamos parar por aqui então, pessoal. Nós paramos na página 200, porque aqui vai começar com esse parágrafo, né? A conversação como que esmorecia. No entanto, Hilário, interessado em dirimir as dúvidas que lhe escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou. E os problemas inquietantes da inversão? Aí a gente vai ver depois o que é essa inversão no próximo estudo, né? Talvez ele... Deixa eu ver se ele quer se... Ele vai falar agora sobre a inversão do sexo no sentido das reencarnações. Alguém que reencarna como no sexo masculino, outro que reencarna no sexo feminino. Inclusive é trazido para nós aqui, né? Um espírito que se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas e depois ele muda de sexo, como que isso repercute sobre ele? Então esse vai ser o tema do nosso próximo encontro na quarta-feira. Então aqui o item número 200, né? Então, pois é, mas o detalhe é, todo mundo vivencia isso é frequente, como cada um acaba experimentando, né? Até porque, aí como eu coloquei, soldado, o fato de alguém viver durante muito tempo dentro de uma determinada energia sexual, vamos dizer assim, se ela vive com sublimidade, a troca não traz desequilíbrio. Se ela vive presa dentro desse campo, vivendo na intensidade da energia primitiva do sexo, essa mudança pode trazer repercussões. É aí que nós vamos então analisar com mais detalhes, que isso aí também é extremamente importante para nós, principalmente nos tempos atuais, né?
em que os debates sobre a homoafetividade se encontram em voga, né? Então temos ali a sociedade que aceita, temos aquela sociedade que reprova, temos as manifestações, enfim. Tudo isso agora trazendo para nós uma visão muito mais ampla, né, a respeito do espírito, e não apenas do indivíduo. A Angelina colocou aqui embaixo para nós: as energias que os seres trocam no ato sexual é um ato sublime, mas a falta de esclarecimento faz com que o sexo seja voltado apenas para a genitália, né? Quando despertarem para entender que o sexo é uma troca de energias, os seres serão mais equilibrados, né? Então é a sublimidade exatamente, né? O amigo do bem brigar, que legal. Bacana isso, né? Mais uma participação conosco aqui dos amigos do plano espiritual. E aí mostra então exatamente isso, né? Porque a sublimidade da nossa relação vai fazer, Emmanuel fala sobre isso para nós, ele vai mostrar para nós que o sexo, com o passar do tempo e com o amadurecimento dos espíritos, vai fazer com que ele seja, mesmo o ato sexual, seja ali uma demonstração de sentimentos puros, e não simplesmente uma busca de prazer vazia. Porque a busca de prazer vazia é aquele momento que você desfruta do prazer e depois você volta, como se fosse ali um copo de bebida alcoólica ou uma substância que o indivíduo ingere que traz aquele prazer momentâneo e depois ele volta para o seu vazio. No caso da manifestação sexual como um ato de amor, ele tende sempre a aprofundar e intensificar cada vez mais esse sentimento verdadeiro. E aí mostra então que é esse compartilhamento, é a sustentação que os indivíduos têm entre si nessa manifestação, através da manifestação sexual. Já aquela manifestação vazia, o que você faz com um, você faz com o outro, e você nunca se sente saciado. Essa é a diferença entre a pureza e a vulgaridade.